Fala galera, então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o PeptideDerive. Ele é basicamente uma ferramenta, um servidor online que permite que você consiga gerar possíveis peptídeos inibitórios para uma proteína-alvo a partir de interações proteína-proteína. Então eu vou dividir essa aula em duas, né? Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar mais os conceitos teóricos por trás do PeptideDerive. E em um segundo vídeo eu vou apresentar mais de forma prática, né, como utilizar o PeptideDerive, né, no site para que você consiga gerar o seu possível peptídeo inibitório. Então vamos lá. O PeptideDerive ele identifica em uma determinada estrutura de uma interação proteína-proteína o segmento polipeptídico linear sugerido para contribuir mais para a energia de ligação. Ou seja, ele vai utilizar, a partir do input, né, de um complexo proteína-proteína no formato PDB, ele é capaz de identificar ali o segmento daquela sua proteína-alvo que mais contribui energeticamente para a interação com a proteína receptora. Calma que isso ainda vai ficar mais claro. As interações que apresentam um segmento quente, um peptídeo linear com energia de ligação significativa em comparação com a do complexo, podem ser passíveis de inibição. A sequência e estrutura do peptídeo derivada da interação fornece um ponto de partida para o desenho racional do medicamento. E o conceito de segmentos quentes é útil para fornecer estruturas iniciais e orientação para inibição de locais importantes na interface. Então, que nem eu falei, a partir desse segmento quente, né, desse segmento que contribui energeticamente para a interação da proteína-alvo com a proteína receptora, ele consegue gerar esse peptídeo. Então, esse peptídeo ele teria a capacidade de inibir a interação da proteína receptora com a proteína-alvo. Então, seria um inibidor ali competitivo, né? Então, que poderia ser bem interessante para você inibir alguma determinada via que seja importante e que poderia gerar um efeito ali terapêutico. Então, é uma ferramenta importante para esse desenho racional de um medicamento, né, de fármacos. E uma nova característica do protocolo avalia se os peptídeos derivados são bons candidatos para ciclização. Isso permite estabilizar mais o peptídeo. Então, além de gerar esse peptídeo, dependendo se aquele peptídeo gerado, né, aquele segmento polipeptídico gerado, se tiver próximos o N e o C terminais, ainda é possível adicionar cisteínas, né, para formar uma ligação de sulfeto e assim deixar aquele peptídeo de forma a fazer uma ciclização, né? Então, dessa forma, deixando ele ainda mais estável, né? Aqui, eu acho que com esse desenho vai ficar mais claro o que eu falei, né? Você vai colocar aqui como input, né, um PDB de um complexo proteína-proteína. Aqui em cinza, né, é uma proteína receptora. E aqui um cinza mais claro é a proteína-alvo, né, a proteína ligante. E a partir disso, o PeptideDerive ele vai gerar janelas em que vai avaliar ali todas... e essas janelas geradas você que vai escolher. Por exemplo, você pode escolher 10 aminoácidos, você pode escolher 20 aminoácidos. Vai depender muito do tamanho que você quer o seu peptídeo, né? E você pode fazer diferentes testes, né, com diferentes tamanhos de aminoácidos. Então, primeiro ele vai fazer essa janela, por exemplo, de 10 aminoácidos. E ele vai verificar 10 aminoácidos, esse segmento, né, da proteína receptora com a proteína ligante, né? E aí ele vai fazer essa avaliação, né, em cada uma dos segmentos aqui dessa interface, né, entre essas proteínas e vai gerar ali a energia absoluta e energia relativa dessa interação desse segmento. E a partir disso, ele vai isolar, né, esse segmento e gerar esses peptídeos baseado na proteína ligante original, né, e que vai interagir com a proteína aqui receptora. E ainda, como eu falei, dependendo se o C terminal e o N terminal daquele peptídeo gerado estiverem próximos, ainda é possível adicionar cisteínas e formar essa ligação aqui de sulfeto, né, deixando o peptídeo ainda mais estável, né?
Aqui foi o que eu falei, né? Você vai colocar lá a proteína receptora e a proteína parceira, né? A proteína ligante. E ele vai identificar aqui aquele segmento quente que mais contribui energeticamente para essa interação, né? Aqui no caso ele identificou em vermelho, né? Esse segmento. Aqui em azul é a proteína parceira, né? Em que o peptídeo vai ser baseado nessa proteína, e a proteína receptora, né? Que no caso esse segmento quente, né, está se ligando a essa proteína receptora. E aqui o desenho desse peptídeo gerado, né, baseado nesse segmento. E ainda pode ter o peptídeo dessa forma ciclizada, né, com a adição ali das cisteínas, né? E aí também vai ser possível observar a pontuação da interface, né? Aquela contribuição energética do peptídeo com a proteína receptora. E aí vão ter faixas, né, indicando se aquele peptídeo tem uma pontuação, né, de interface que é interessante, que poderia ter um potencial de inibir ou não, né, aquela ação daquela proteína receptora. No caso de inibir que a proteína original se ligue à proteína receptora, né, por uma inibição competitiva. E aqui no exemplo está uma região que é considerada boa, né, entre 35% e 50%. Ele ainda vai te dar algumas informações, né, como aqui vai indicar o tamanho do peptídeo, isso você tem como colocar, né? A gente vai ver isso na próxima aula. Aí vai indicar a posição daquele aminoácido, onde começa aquela sequência, né? Baseado na proteína original. E aí vai dar aquela pontuação de interface, né? No caso a energia, aqui a energia bruta, né? E aqui a energia relativa, né? Ou seja, no caso é a comparação da energia do peptídeo com o receptor frente à proteína parceira com a proteína receptora, né? E aqui no caso do exemplo, contribui 55%, né, o peptídeo para aquela interação. E aqui ele vai te dar a sequência, né, que foi gerado ali o peptídeo. E aqui também no caso ele dá algumas opções, né, para você de peptídeos gerados. E aqui também dá a opção que foi possível gerar aquele peptídeo ciclizado, né, que nem eu falei, com a adição das cisteínas para a formação das ligações de sulfeto. Novamente com aquelas mesmas informações, né, no tamanho do peptídeo, a posição, enfim. E aqui também algumas informações complementares, né? Então, os segmentos quentes, os peptídeos, poderiam competir com as proteínas das quais foram originalmente derivadas para se ligarem a um parceiro, e o conceito de segmentos quentes é útil para fornecer estruturas iniciais e orientação para a inibição de locais importantes na interface. Então, utilizar o peptiderive pode ser um caminho, né, para que você consiga gerar um peptídeo inibitório, né? Mas eu preciso falar uma coisa que é importante, né? Aqui no caso, eu gerei um peptídeo inibitório, né? Fazendo isso que eu falei, utilizando o peptiderive, né? Para uma proteína receptora. E ficou dessa forma aqui, né? E aí eu destaquei aqui as ligações de hidrogênio dessa interação, que a gente pode ver aqui, né? Fenilalanina 27 com o ácido glutâmico 65, interagindo aqui do peptídeo, ó, em vermelho, com a proteína receptora, né? E aqui com a adição das cisteínas, formando essa ligação de sulfeto que eu venho falando no vídeo. E aqui de ligações de hidrogênio, né? Mas você poderia também destacar outras interações ali que poderiam ser importantes para essa interação do peptídeo com a proteína receptora. Mas é importante falar que isso aqui não deu certo, né? Porque é importante que você utilize, por exemplo, a simulação de dinâmica molecular, porque assim, as proteínas, as moléculas estão em movimento, né? E no caso do input que eu coloquei, né, que é a opção do peptiderive, é você colocar a proteína rígida.
Então, pode ser que aquela estrutura rígida que você colocou não represente ali o tempo em que aquela interação vai permanecer mais estável, né? Então, a simulação seria importante para você pegar diferentes grupos, né? Porque as proteínas estão ali se movimentando, né? E você pode pegar grupos representativos, você faz, no caso, um cluster, né, dos grupos ao longo da simulação, né? E você pega diferentes grupos representativos, né? E aí você pode colocar como input no peptide derive, e assim você vai conseguir gerar vários peptídeos, né, baseados em diferentes momentos da interação daquela proteína-alvo com a proteína receptora. Então, dessa forma, você poderia aumentar a chance de realmente conseguir um peptídeo que seja que realmente consiga inibir, que realmente consiga interagir de forma estável com a proteína receptora. Porque esse peptídeo aqui que eu gerei, né, depois, no caso, eu e meu grupo fizemos a simulação de dinâmica molecular, né, e observamos que ele não ficou estável ao longo da simulação, né? Essa ligação acabou sendo desfeita, né? Mas, que nem eu falei, seria importante fazer essa etapa, né, de avaliar diferentes estruturas ao longo da simulação, né, para gerar diferentes peptídeos e assim gerar realmente um peptídeo que se ligue de forma estável a essa proteína receptora. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou explicar, né, como utilizar realmente o peptide derive na prática. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, curta o vídeo, inscreva-se, deixe sugestões também nos comentários. E é isso, gente. Tchau!